O preço da gasolina atingiu o patamar mais alto em 11 meses depois do início da atual guerra com o Irã. O impacto no bolso dos americanos já acendeu um alerta nos bastidores do governo Donald Trump. Assunto para trazer de volta a nossa correspondente Priscila Yazbek, falando conosco de Nova York. Priscila. Pois é, Yuri, e trazendo uma notícia quente agora, o petróleo do tipo WTI, que é a referência aqui nos Estados Unidos, disparando, subindo mais de 8%, já subiu 24% em uma semana, agora está batendo os $80, chegando perto dos $81. Só para dar uma dimensão, há uma semana estava em $69 o barril, portanto, muita pressão sobre o mercado de petróleo. O petróleo do tipo Brent, que é referência global, também subindo forte, uma alta de quase 5%, também acumulando uma alta de mais de 20% em uma semana, passando de $73 para $85, portanto os preços do petróleo disparando. Claro que isso traz um reflexo no mercado de gasolina aqui nos Estados Unidos, lembrando que o petróleo é uma commodity global e os preços têm essa referência global, portanto se sobem na cotação global, isso acaba afetando o mercado como um todo. Aqui nos Estados Unidos o preço da gasolina subiu 26 centavos desde a última sexta-feira para $3,25 o galão, que é o nível mais alto em 11 meses, e houve uma alta em 3 dias acumulada, que foi a maior alta desde as sanções impostas à Rússia por causa da invasão à Ucrânia em março de 2022, e também houve a maior alta em um dia, foi na terça-feira, quando houve um aumento de 11 centavos, que é a maior alta desde o furacão Katrina em 2005. Isso está acontecendo tanto por causa do fechamento do Estreito de Hormuz, que é aquela rota que responde por 20% do transporte global de petróleo, responsável por 20 milhões de barris transportados por dia e que está fechado desde o início, então, da guerra entre Irã, entre Irã, Israel e Estados Unidos. E, além disso, também houve ataques de retaliação iranianos contra instalações de petróleo nos Emirados Árabes Unidos, no Catar, no Kuwait e na Arábia Saudita, que é a maior exportadora de petróleo do mundo. Então não é apenas o Estreito de Hormuz que está causando esse impacto, mas também esses ataques feitos a instalações de petróleo por parte das forças iranianas. E o que os especialistas observam, Yuri, é que o Irã não precisou fazer um grande esforço para fechar o Estreito de Hormuz. A gente lembra que durante a tentativa de acordo entre Estados Unidos e Irã, houve aqueles exercícios militares, todo um pânico gerado no mercado, e agora isso acontece de fato, com o Irã, inclusive, fazendo poucos ataques que aconteceram ali no Estreito de Hormuz, usando drones, que a gente vinha falando, que são esses drones Shahed de fabricação barata, inclusive, comparando ali com os custos de guerra, com os custos de mísseis, e por causa disso, essas transportadoras não estão arriscando passar pelo Estreito de Hormuz. O Iraque, por exemplo, que é um grande produtor de petróleo, está interrompendo a produção justamente porque ele precisa dessa rota do Estreito de Hormuz para conseguir transportar os seus barris e não tem onde armazenar os barris que são extraídos e que são, então, que vão para exportação. Além disso, também vale falar que a Casa Branca está tentando desenvolver algum tipo de estratégia para frear o aumento dos preços de energia aqui nos Estados Unidos. Inclusive, uma reportagem do site Político, feita com informações de bastidores, com autoridades do governo Trump, diz que a chefe do gabinete de Donald Trump, a Suzy Wiles, está pedindo ideias em todos os lugares dentro do governo Trump, conversando com responsáveis por políticas energéticas para tentar trazer algum tipo de medida para evitar que esse aumento de preços chegue na bomba, chegue no consumidor aqui nos Estados Unidos, sem sucesso por hora. E ela disse, e entre as opções que foram apresentadas, teve uma opção que foi a suspensão temporária de imposto federal sobre a gasolina. Uma outra questão também é que o presidente Donald Trump anunciou nessa terça que ia fornecer escoltas navais para navios e petroleiros que estivessem passando na região do Oriente Médio e, adicionalmente, também a Corporação Financeira de Desenvolvimento, e oferecer seguro contra riscos políticos a preços acessíveis para essas companhias que operam no Golfo Pérsico.
porque as seguradoras não querem mais oferecer, algumas não estão oferecendo seguro nesse momento, justamente porque é uma operação muito arriscada. Mas o que os especialistas dizem é que eles estão céticos quanto a essas opções oferecidas pelo governo Trump, tanto de escolta quanto desse seguro fornecido por essa entidade, por esse órgão do governo americano, porque ainda assim isso não garante que um navio, se tentar passar pelo estreito, não vai ser atingido por um ataque iraniano. Portanto, um grande problema aí para o governo Trump. Especialistas dizendo que essa já é a maior crise, talvez desde a crise do petróleo da década de 70, e além dos preços da gasolina que afetam os consumidores que usam veículos aqui nos Estados Unidos, o preço do diesel também está subindo bastante. Já houve uma alta de 40 centavos em apenas 3 dias, e lembrando que o diesel acaba afetando os caminhoneiros, ou seja, afeta as entregas de produtos aqui nos Estados Unidos, também afeta os agricultores que usam diesel nos equipamentos agrícolas. Então é aquilo que a gente fala sobre quando sobe o preço do petróleo, sobe o preço da energia, isso acaba trazendo um aumento de preços em escala para diversos outros preços e itens da economia. Então o preço de energia subindo é inflação subindo também, e isso é algo que o governo de Donald Trump tentava combater. Donald Trump que se elegeu prometendo que não ia colocar os Estados Unidos em mais uma guerra prolongada no Oriente Médio, e agora, inclusive, agora há pouco houve essa entrevista de Donald Trump ao site de Política Axios falando que a guerra, inclusive, pode chegar a 100 dias, então já com essa expectativa de que a guerra pode sim ser prolongada. E a outra coisa que Donald Trump tinha prometido durante a sua campanha é que ele ia combater o aumento de preços, essa crise do affordability, a crise do custo de vida aqui nos Estados Unidos. E agora a gente está falando aí sobre aumento de preço na bomba de gasolina já para o consumidor americano. Antes mesmo do conflito começar, Yuri, só para finalizar, o que alguns especialistas tinham dito é que o regime do Ayatollah Ali Khamenei, que foi morto nos ataques de sábado, usaria o fechamento do Estreito de Hormuz como uma das principais ferramentas para pressionar o governo de Donald Trump, com especialistas na época já falando que se o Estreito de Hormuz ficar fechado por um tempo prolongado, isso pode levar o preço do barril a $150, num caso extremo, e isso pode trazer um aumento de preços aqui nos Estados Unidos e prejudicar. Tivemos um problema aqui na conexão da Priscila Yazbek, mas ela já nos trouxe uma série de informações importantes aí a respeito do setor de petróleo, que neste momento, como você está vendo aqui, e a Priscila já mencionou, o petróleo WTI tem uma alta impressionante de mais de 8%. Vamos trazer